nós criamos como personagens, como representações de nós. E eu não conheço não conheço ninguém que não tenha alguma forma de representação. Não conheço. Não conheço. Todos nós nos fantasiamos de alguma coisa, todos nós queremos parecer alguma coisa, todos nós queremos ser vistos de algum modo, de alguma forma. Todos nós nos espelhamos nas nossas fantasias. É isso mesmo, nós nos espelhamos nas nossas fantasias. A gente escolhe pessoas para imitar, a gente faz composers de pessoas diversas nas quais a gente admira certas coisas e a gente tenta absorver as partes, os pedaços daqueles aos quais a gente diz admirar, de modo que as nossas vidas vão se tornando uma absorção contínua. Legião passa a ser o nosso nome porque nós somos muitos, a gente absorve coisa demais, pessoas demais, personas demais. A gente se importa demais, a gente admira, a gente olha e a gente mira com essa entrega com a qual a alma se entrega à fantasia. Isso inibria. Isso inibria. Esse tipo de olhar é inebriante. A gente se apaixona quase sempre pela fantasia, não pela realidade. Nós somos esfaimados por miragens, por fantasias, por decorações. Nós gostamos de acréscimos não naturais a nós mesmos, adereços. Demonstram perfeitamente como nós gostamos de fantasias. E vem o Eclesiastes e diz que tudo é vão, é vaidade, é projeção, é fantasia, é oquidão total. Tudo. Não há ninguém, nenhum roteiro, nenhum script, nenhum estilo de vida, nada, ninguém, coisa alguma que exista não é mera vaidade. A gente está cercado de vaidades. Eu, por exemplo, estou cercado de vaidades, cercado de livros, vaidades. A maioria dos livros são vaidade. Não dá tempo de explicar essa afirmação, mas quem pensa entende. A maioria. E foram curtidos pelos seus autores com vaidade
E tanto mais quanto tenham sido celebrados, mais vaidosos ficaram. É um brinde à realidade. Tudo é vaidade. Tchim-tchim. É assim que é sem Deus. E você tem que aceitar isso com honestidade. Eu disse os ateus, mas os agnósticos que dizem, bom, eu não sei se há Deus ou não há Deus, deixa eu ficar em cima do muro, tanto faz, isso te coloca na mesma perspectiva de não ter transcendência, portanto, está engolindo ar, está bebendo vaidade, e tudo que faz é vaidade. Tudo que faz é vaidade. Até amar os filhos é vaidade. Tentar ser o melhor marido é vaidade. Qualquer um, todos. O religioso, para quem a última coisa que importa é Deus, e a primeira coisa que importa é a igreja, é o ajuntamento social. E no ajuntamento social as funções, os cargos, as tarefas, os trabalhos para Deus. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. O cara quer virar presbítero por vaidade, ele quer ser qualquer coisa lá dentro por vaidade. Ele imita, ele projeta, ele se estuda no espelho. Como ele vai parar, o que ele vai fazer. Tudo vaidade. Eu já vi tanta coisa, já ouvi demais, e já percebi para além do que se possa imaginar. E tudo é vaidade. Em qualquer que seja a manifestação, a pessoa que diz, eu vou viver para não ter sentido em nada, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Sem Deus, você tem que ficar cara a cara com nada. Entendeu? Sem Deus, você tem que ficar cara a cara com nada. Com nada. Tem que viver com as consequências. É por isso que os sem Deus de tempos mais graves se matavam, porque percebiam, viam que nada fazia sentido, o casamento não fazia sentido, a paixão, o amor. Para que amor? Nós vamos morrer e acabou tudo. Então para que amor? Para que bondade? Para que maldade? Para que representação social? Para quê? Para que fazer de conta? Para que
só para ter um alíviozinho entre o berço e a sepultura. E esse tempo, olha, passa rápido pra caramba. Esse, entre o berço e a sepultura. Vai fazer média para ter o que? Vantagem para sofrer menos entre o berço e a sepultura? Tem consciência, mas vai passar a existência fingindo que o que não é, fazendo qualquer coisa, vai ser mimético. Vai ser mimético? Me diga. Mas a pergunta ainda é: para quê? Aí alguém vem e diz: bom, você tem uma consciência, então exerça a sua consciência no universo onde tudo é vaidade, aonde não há Deus, aonde só existe vanidade, vaidade, vacuidade, vazio, nada. Vá viver com as consequências como um inexplicável ser que sabe de si, que consegue pela inteligência viajar até para além das estrelas e penetrar profundamente no intestino da matéria, que começa a descobrir mundos e possibilidades e alternativas de, quem sabe, existirem mundos paralelos, universos paralelos. Esse indivíduo, esse homem, que tem essa riqueza, que tem esse alcance, mas que diz que tudo isso veio do vácuo sem sentido, do vácuo sem desígnio, do vácuo sem amor, do vácuo sem pessoalidade, mas nada se explica sobre como o vácuo, se fosse totalmente impessoal, teria produzido a sua pessoalidade. Mas tá aí você. Tudo veio do nada. No entanto, você diz: tudo veio do nada. Por quê? Por quê? Se tudo veio do nada, você não deveria dizer nada e nem ser. E nem ser. E nem ser. Assim deveria ser a existência sem Deus. Entendeu? Assim. Para ser honesto, para não ser palhaço demais, você deveria assumir que nada faz sentido mesmo. O que eu acho extraordinário é um pessoal que vive sem Deus e fica buscando que a vida faça sentido. Não vai fazer sentido. Não vai. Tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Tudo é vaidade. Tudo. Se a sua vida se limita a essa existência do berço à sepultura, quando nasceu, chegou o idiota, mais um. E a sepultura, foi consumido mais um idiota, mais um.
Se para você a vida tem esse espectro, então, por favor, assuma a vacuidade. Não se sinta mais mal quando você ficar deprimido. Quando você entrar em pânico, quando você tiver medo de morrer, quando a sua filha se tornar a maior antagonista de você, ou seu filho a quem você dá tanto amor de repente se suicidar, ou a mulher a quem você se dedicar vier lhe trair com seu melhor amigo, ou quando você que se esforça tanto por ser vista e amada pela extensão da sua maternidade, for de repente tratada sem amor pelos filhos a quem você se deu e se entregou. Não há Deus, qualquer coisa pode acontecer em qualquer direção, entendeu? Tudo é vaidade. É o que esse livro aqui de Eclesiastes diz, exceto nas poucas porções em que ele introduz Deus. Como, por exemplo, no capítulo 9, quando ele diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, anda com justiça e anda com graça, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. É uma das poucas porções do livro de Eclesiastes em que o vômito, a náusea, a idiotice não são barrados no seu fluxo de descrição do vazio absoluto, até que se aproxime do final e se comece a fazer a exortação para que as pessoas guardassem o temor do Senhor. Isso aqui no Eclesiastes. Guardassem o temor do Senhor. Vissem a vida a partir da perspectiva de que Deus é. Deus é. Deus é. Quando ele evoca a lembrança do Criador, diz: olha, não viva assim, na vaidade do processo, mas busca a Deus, lembra-te de Deus, invoca a Deus, o teu Criador. Você foi criado, você faz sentido. Você só é como você é porque você foi criado na projeção, na imagem e semelhança de quem te criou. Por isso você é como você é. Você entendeu? Você faz sentido para além do seu pai, da sua mãe.
você carrega uma significação anterior, você diz eu, porque você é imagem e semelhança de quem diz eu sou, eternamente. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, faz isso desde já, faz isso quanto antes, bota Deus na tua vida. Bota Deus na tua vida, eu não estou falando de religião, bota a espiritualidade. Bota a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade do Evangelho na tua vida. Bota o significado da ressurreição, de que a sepultura foi quebrada de dentro para fora na ressurreição de Jesus, e você tem todo o significado. Você não vai acabar na vaidade da morte. Você vai transcender naquele que disse eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra e viverá. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Se você crer, você vai transcender, e a vida presente já vai ser rica da aventura da fé, da alegria da fé, da certeza da fé, das criações da fé. Já vai ser rica de regozijo, de alegria, todos os dias da tua vida. Porque se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, diz Paulo. Não. Nós não somos filhos do Eclesiastes, nós somos filhos do Evangelho. Somos filhos do Evangelho. Somos filhos da transcendência. Lembra-te, invoca hoje o teu Criador nos dias da tua mocidade. Faz isso já antes que venham os maus dias, porque os dias tendem apenas a ficar maus. Eu posso te garantir isso, que aos 16 anos, meu Deus, eu me sentia um potro invencível. Me sentia aos 17, aos 18, aos 19, aos 20, e por aí vai. Me sentia mesmo. Hoje eu só estou ainda com 65 e dou testemunho para você de que muita coisa dói. Antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, olha só, não tenho neles prazer. Você fica sem apetite para um bocado de coisas que você gostava alucinadamente. Vai chegar esse tempo e você vai assistir a sua morte. E se você só tem esse corpo e esse organismo, esse cérebro, essa memória e esta vida espaço-temporal para viver, sinto dizer, nós tivemos apenas a movimentação de uma vaidade ambulante no planeta. Você, eu. Mas lembra-te do teu Criador. Antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, ah não, meu Deus, como eu já vi tantos idosos
inclusive a minha mãezinha, morrendo com dores e dizendo para mim: meu filho, pede para Jesus, me leva logo porque está doendo demais. Ela me falou isso tantas vezes, mas ela podia dizer: pede para Jesus me levar logo porque está doendo demais. E aqueles que não podem dizer pede para Jesus, porque não tem Jesus, não tem nada, só tem vaidade, só tem a dor da vaidade, só tem os dias maus e os dias nos quais a gente não tem prazer em nada, dias nos quais dá vontade de morrer, só tem isso. Dias nos quais se escurecem o sol, a lua e as estrelas do esplendor da nossa vida. Dias nos quais vêm nuvens negras depois do aguaceiro. Tornem a vir nuvens negras depois do aguaceiro. A gente já teve um temporal, pensa que vai melhorar, e o que aparece depois da tempestade é a nuvem negra gritando que vem agora mais um aguaceiro. No dia em que tremem os guardas da casa, ou seja, quando os teus braços, que antes foram a proteção da tua vida, da tua casa, meu Deus, quando eles começarem a tremer e se curvem os homens outrora fortes, ou seja, as tuas pernas, teu chute, a tua capacidade de atacar, de machucar com as pernas ou de correr, ou de andar, ou de subir, a força das pernas. Quando eles se curvarem, começarem a se curvar, a gente vai envelhecendo, e uma coisa que você nota é que a perna começa a se curvar, que os homens outrora fortes se curvam. E mais do que isso, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, hoje em dia menos, porque se tem uma odontologia de reparos e de implantes que faz o indivíduo poder envelhecer com os moedores pelo menos implantados na boca. Mas quando Salomão escreveu isso, o que acontecia é que à medida em que se envelhecia, se perdia dentes. E tinha gente, eu ainda nasci num tempo no interior do Amazonas, aonde muitos idosos praticamente não tinham dentes. Já havia dentadura, mas havia aqueles que não gostavam de dentaduras. Estavam lá sem poder comer quase nada. Tinha gente que só reclamava que quase só tomava sopa, porque a mastigação já tinha ido, que é quando também se escurecem os olhos, a gente deixa de enxergar. Nossa vida é na janela e sem conseguir mais ver muita coisa. Hoje em dia, graças a Deus, a nossa vaidade tem óculos. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, porque vão murchando, e mais do que isso, você, à medida em que vai ficando mais velho, vai perdendo a vontade de falar. Eu, por exemplo, falo muito aqui, mas já não falo tanto sentado numa mesa ou em casa. Eu ouço muito mais do que falo, me imagino em 10, 15, 20 anos.
Se eu tiver energia, eu vou estar falando aqui. E profundamente calado no resto da vida, provavelmente. Quanto mais idade, menos vontade você sente de falar. No dia em que não puderes falar em voz alta, esse dia chega, sabia? Chega, você não consegue mais falar em voz alta. Te levantares a voz das aves, quando até as aves sobrepujam o poder da tua voz, e todas as harmonias, qualquer música que toque te diminui, te achata, te esmaga, porque você não consegue ter expressão para além dela nenhuma. De fraco que você vai ficando. Quando também temeres o que é alto, quando você já não tiver coragem de botar o pé no mesmo muro que quando era jovem passava correndo sobre ele. E te espantares no caminho, começares a levar susto, muito mais susto do que antes, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, o cabelo for ficando branco, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Ah, é porque tu estás indo à casa eterna. E os pranteadores, os que sentem, já estão rodeando e pressentindo que essa hora chegou. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te que só Ele dá significado à vida. Lembra-te, antes que se rompa o fio de prata, antes que o teu fio de prata que você ganhou do pai e da mãe, que esteve com você a vida inteira, se rompa, porque você já ficou idoso, e se despedace o copo de ouro, de tanto usar se despedaçou, e se quebre o cântaro junto à fonte, de tanto pegar água, um dia rachou, e se desfaça a roda junto ao poço, o poço e a roda que o rodava se desfaça, porque pela umidade e pelo trabalho ela se corrompeu. Antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te. Deve e com certeza é absolutamente voltar para Deus, mesmo que se não soubesse que havia Deus, tendo tido Deus na vida durante todos os dias da nossa existência, o que vai fazer com que cada ato nosso tenha significado e não seja apenas um ato de vontade sem sentido. Eu peço a Ti, Senhor, que essa luz vença o véu da vaidade, o véu da vaidade, em nome de Jesus. Amém.